está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui no nossa live de abertura no Facebook da 93 FM. Você tá no Face, corre aqui pro Face da 93 FM. Já estamos aqui apresentando a nossa live de abertura, o que é sempre um privilégio para nós conversarmos com você, onde quer que você esteja. Olha, que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo o seu coração e a sua fé. Que este seja um dia maravilhoso, segundo a bênção e a graça do nosso poderoso Deus. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR. Aniversariante da semana. Olha Deus, lá. Não faz aniversário um dia só, faz a semana inteira. Que é isso, que coisa minha boa, gente. quem me dera. Olha aí. 22 anos, pessoal, é bom, né? Muito Tá dizendo bom. que eu fiz 22 anos. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores, aos ouvintes aqui no Facebook. Bom dia pra vocês especial. Tem pastor e pastora fazendo aniversário? Seu pastor e sua pastora. 96803-8319 é o WhatsApp. Você vai mandar pra gente o nome do seu pastor, o nome da sua pastora. Pode ser também a esposa do pastor ou o esposo da pastora, caso ele não seja pastor. Manda a igreja, que aqui ao final nós iremos agradecer a bênção da vida deles. É um privilégio muito grande para nós recebermos os nossos ouvintes, parabenizarmos aqui os queridos pastores e sempre vamos lembrar quem encaminha pra gente o nome dos aniversariantes é a igreja, são as ovelhas, é essa a ordem, o processo é exatamente esse, para encorajar as pessoas a trabalharem assim e honrarem os seus líderes, o que é muito importante. Marcela, manda um abraço para Midian Lima. Vou mandar um beijo para ela. Ontem eu subi a serra em Teresópolis para cobrir lá o clipe, a gravação do clipe da Midian. E a Midian ouve a gente, tá, JR? Ela disse que ela fica bem atenta com as implicâncias que você faz comigo. A Midian. Fica me mandando cantar. Tava a cunhada dela, que eu esqueci o nome dela agora, mas é a irmã da missionária Raquel Lima. É Isabel. Que vem aqui. Você sabe o nome dela? Não, eu inventei agora. Ah, tá, porque eu falo, não é Isabel, não. Ai, me perdoa. E ó, ela falou pra mim assim, ela é a cara da Raquel. Mas é a cara da Raquel. É mesmo, a voz, eu fecho o olho e falei, Raquel tá aqui? Fiquei olhando, ela disse assim, mas ele é muito implicante, né? Todo mundo de olho. Eu? Ela tá falando de mim? Não, imagina. Não, a irmã tava falando de mim? Não, a Midian não. Você não é uma pessoa implicante. A Midian não falou isso, não. As duas A Midian falou isso. Logo a Midian. Um beijo pra Midian. Logo a Midian. Tá ligado Eu em tinha você. cena mais Você vê como alta. é que ela presta atenção no debate. É, Aí ela Midian. sabe quem você é, viu? Ô, Midian, olha para mim, Midian. Eu não sou implicante. Eu dou oportunidades. Essa é a grande diferença. São 11h10 aqui na 93 FM. Vem pra cá, vem pra 93 FM. Convide seus amigos, convide a igreja. Vem estar com a gente. Vamos celebrar juntos sempre aqui na 93 FM. Porque esta, minha gente, é a rádio do povo de Deus. E o Debate 93 está no ar. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Minha gente, esse é o tema número 01 do programa de hoje. Na minha igreja, os irmãos só têm vitória para contar. Olha aí, minha gente, bênçãos financeiras, bênção sentimental, bênção e mais bênção. Aí eu olho pra minha vida e fico deprimida, afinal é só derrota. Ei, ouvinte, também não exagera, meu irmão, mas ela conta. Estou desempregada, moro de aluguel e apesar de todo o meu choro e oração, nada muda. O que fazer quando a vida de todo mundo anda menos a nossa, hein? Como alcançar graça e favor de Deus em minha vida? Quero ser uma das filhas prediletas de Deus, mas como?
Vou começar ouvindo a pastora Carla Regina. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93. Vou começar pela última frase. Deus tem filhos prediletos, pastora? De maneira alguma. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. JR, lamentável que as pessoas só enxerguem o mal, a parte ruim do processo. É bem verdade, isso acaba sendo um sentimento muito comum nas pessoas que acabam observando a vida alheia em detrimento de observar o que de bom acontece na sua própria vida. Quando eu olho para ela, alguém que teve até um nível de depressão maior, eu poderia dizer assim, Salmo 73 é o Salmo de Asaf, onde ele até vai se equiparar à prosperidade do ímpio. Ela está olhando para a gente que é da igreja. Mas ele está dizendo, olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Mas o final é interessante, parece que ele realinha a direção em que olha, dizendo, até que entrei no santuário do Senhor. Então, a gente precisa realinhar a direção em que olhamos. Ninguém sabe o processo que essa pessoa que está contando a bênção hoje passou. Então, de repente, você só está vendo um momento da vida, quando Deus conhece a história da vida. Então, minha querida ouvinte, você não vai terminar, sua história não precisa terminar assim, é só um momento. Deus tem mais para você. Pastor Marcelo Gleiser, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Deus tem filhos prediletos, pastor? Não, de forma nenhuma, JR. Deus ama todos de igual forma. Só que algumas vezes a nossa percepção humana, ela tende a endereçar a ideia de que o meu irmão ao lado, que de repente ganhou um carro do nada e eu não ganhei, e eu oro tanto quanto ele, eu jejuo tanto quanto ele, eu sou tão fiel quanto ele, por que Deus deu um carro para ele e não deu para mim? É porque Deus o ama mais do que a mim? Então a nossa percepção humana tem essa questão do comparativo com outras pessoas que dizem, olha, fulano de tal ora menos do que eu, é menos crente do que eu, e por que fulano de tal ganhou um carro, ganhou uma casa, eu não ganhei isso, eu sou mais crente do que ele? Então o nosso olhar é sempre voltado para o outro. O que a gente precisa entender é que Deus tem um propósito pessoal individual para cada um, e quando a gente descobre qual é o propósito de Deus para nossa vida, a gente não olha mais para a vida dos outros, a gente centraliza na nossa vida e aceita as coisas que Deus manda ou Deus não manda, entendendo claramente que Deus tem um objetivo para as nossas vidas que é diferente do objetivo do outro, e a única coisa que interessa é nós alcançarmos esse propósito e esse objetivo com o que Deus nos dá. Muito bem, eu quero ouvir também a opinião do pastor Paulo Lima. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Deus tem filhos prediletos, pastor? Muito bom dia, graças e paz a todos os ouvintes da 93, a todos aqui que estão aqui, os debatedores, a você, JR. Deus não tem filhos prediletos. Eu concordo em gênero e número e grau com os meus irmãos que estão aqui ao lado, e creio assim, viu, irmãos? Ela só fala de finanças, a parte sentimental, prosperidade e a família. E a saúde. Ela acordou para reclamar, deveria acordar para orar. Deveria dizer, Deus me deu o dom da vida. Enquanto eu dormia, Deus estava trabalhando na minha saúde, no meu pulmão, nos meus rins. Eu acordei sem câncer. Eu não estou lutando com uma enfermidade. A gente olha sempre para o material. É por isso que Deus diz que os homens olham para o que é externo, mas Deus olha para o coração. Eu penso que ela deve olhar para o coração de Deus, deve olhar as promessas do Senhor, não se preocupar com a vida de quem está na direita nem esquerda. Ela começar a meditar em João 3,27, que diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, se não está acontecendo ainda uma certa prosperidade segundo a visão dela, segundo o que ela pensa que é prosperidade e vida abundante. Eu penso que ela deve olhar para a saúde, para a família, para o ar que está respirando, a natureza, tudo que ela hoje recebeu de graça. Não plantou nada para colher o que está hoje sobre a terra dos viventes, e Deus está favorecendo ela também. Se há filhos escolhidos e prediletos, todos nós somos, porque Deus deu para nós água, deu para nós o sol, deu para nós a noite de sono, deu para nós o levantar, o deitar, e todos fomos privilegiados por um Deus que não cobrou nada de nós por fazer isso. Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Deus tem filhos prediletos, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos caros amigos ouvintes e também os debatedores que estão à mesa. Olha, eu concordo com todos os nossos queridos amigos que nos antecederam. Deus não tem filhos prediletos, tá? O que essa ouvinte está discorrendo é justamente num desfoque. O foco dela está naquilo que não é o ideal. Na verdade, ela tinha que focar efetivamente em Deus. E é claro, a gente não está aqui para condená-la com relação ao seu foco.
Porque muitas vezes, eu acredito que cada qual de nós, em algum momento da vida, já passamos por situações que a gente pensa, mas por que eu estou passando isso? Eu só passo por isso e fulano não passa. Então, a grande questão é permanecer nisso, né? E isso é doentio, porque se você olhar a Bíblia Sagrada, Abacuque teve esse entrave com o próprio Deus, quando ele disse assim, você não vai fazer nada, os inimigos estão aí fazendo o que estão fazendo, você não vai fazer nada. Aí Deus já falava com Abacuque, dizendo o seguinte, lá no capítulo, no versículo 5, olha só, eu estou fazendo uma obra tão grande que quando for contado, você não vai acreditar. Então, na verdade, ela precisa entender que Deus nunca perdeu o controle da situação, que tudo ocorre de acordo com um processo específico e cada pessoa discorre num nível de processo com Deus. Alguns acontecem mais rápido e outros acontecem um pouco mais demoradamente. Olha, um dos nossos ouvintes, queridos ouvintes aqui do nosso WhatsApp, você participa conosco pelo WhatsApp 968038319, ele diz assim, o interessante do evangelho é que eu não preciso de bênção para servir a Jesus. Temos que servir por amor e não por troca. Para essa irmã estar viva já é uma bênção. Diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, aqui agradeço pelo carinho da sua audiência, sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. É sempre muito bom quando você participa comigo pelas plataformas todas, trazendo a sua opinião, a sua vivência, o seu olhar sobre esse assunto. As perguntas da nossa ouvinte continuam aqui. Tem gente que só conta vitória, as pessoas contam vitória perto dela, ela faz uma avaliação, ela faz uma comparação. Não sei se isso é saudável, minha gente, ficar comparando, perguntando, observando, mas eu acho que isso aqui é quase impossível de algumas pessoas resistirem, porque se alguém tá bem numa área, tá bem, e a pessoa não tá bem, a pessoa acaba dizendo, poxa vida, ainda que seja lá no fundinho do coração. Nós vamos tratar hoje aqui não apenas sobre quem escreve e fala, mas sobre quem pensa. Quem acha que de fato a sua vida ficou num segundo nível, enquanto a vida de outros está prosperando, a dele está numa derrocada profunda. Uns dizem é só vitória, outros dizem é só derrota. Meu Deus do céu, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, agradecendo a você que nos acompanhou aqui na live de abertura até agora aqui no nosso debate 93. É sempre muito bom ter você com a gente aqui. Nós continuamos em todas as plataformas digitais, agradecendo a você pela sua audiência em nome de Jesus. Este é o debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. Essa ideia de olhar para o lado, queridos debatedores, e não observar a mesma vitalidade em termos de conquistas e de resultados, para algumas pessoas isso é um dilema, isso é uma batalha, é um sofrimento. Como responder a este? É isso aí, JR, né? Não é fácil, né? A gente fica olhando para a direita e para a esquerda e esquece de ver os benefícios que Deus tem nos dado. Quando a gente lê lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 21 em diante, a gente vê uma vida de José de sofrimento, de abandono, de rejeição, uma vida de tantos prejuízos na alma. E aí a gente olha para esse versículo, Gênesis 50, 21, e diz assim, e viveu José 110 anos. Aí eu penso assim, as pessoas que estão olhando, viu, JR, para a direita e para a esquerda, a gente precisa também fazer um pouco de matemática. E José viveu 110 anos. Todo mundo sabe que ele aos 17 anos foi preso, foi rejeitado e foi colocado no calabouço, aquela coisa toda, ficou 13 anos ali passando miséria, comendo comida ruim, lugar de cheiro ruim, vivendo situações desagradáveis. Mas José não olhava nem para a direita nem para a esquerda. José olhava para o alto, para aquele o qual tinha chamado ele para uma grande obra. E é interessante que a Bíblia diz que quando ele morre aos 110 anos, se a gente for não diminuir a dor de José, nem a rejeição familiar, nem que ele foi daquela maneira caluniado, tudo aquilo que aconteceu com ele, e a gente olhar para o tempo que ele viveu e o tempo que ele sofreu, ele apenas sofreu 12% do tempo total de vida dele. Eu acho que a pessoa que está no processo, como a irmã mesmo aqui falou, a irmã Carla, de crescimento, ela tem que entender que a Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não há de ser comparada com a glória de Deus que virá sobre nós. E muitas das vezes é preciso o tempo do sofrimento para a gente valorizar as bênçãos.
Deus muito mais faz conosco a lapidação quando a gente está de joelho no chão, chorando, clamando e bendizendo o nome dele, do que a gente soltando foguete todo tempo e todo momento, certo? JR, agora quando você fala acerca disso, uma frase que o pastor Marcelo utilizou, consciência do propósito, isso vai também lapidar, né, como disse o pastor Paulo, acerca de como a gente olha para o outro. Porque se por um lado é ruim olhar se isso te faz mal, por outro lado, se você tem consciência do propósito, é como uma mola propulsora. Provo isso na Bíblia quando eu olho para Samuel, ele está dentro de um lar hostil, onde o sacerdote ali com seus filhos Ofni e Finéias não tem ali o pulso que deveria ter, mas ele não deixa que aquilo influencie. Ele pega o que de bom Exatamente. pode lhe favorecer e o que é de ruim ele não quer nem ter como referência. Exatamente. Então, se eu tenho consciência do meu propósito, o que eu ouço ao meu redor, eu posso utilizar assim como uma mola propulsora a fim de chegar ainda mais longe. Então, vai também da maturidade que a gente tem para conseguir ver isso. Até porque, você também disse, JR falou sobre aqueles que só contam a bênção, né? Nem todo cenário é retratado, em especial numa era facebookiana, aonde a propaganda enganosa, o fake é muito gritante. Então, posta-se que é a família Doriana ali, mas ninguém sabe por detrás. Então, cuidado para você não estar invejando algo que é fake, algo que parece ser, mas não é. Por isso essa maturidade ao observar a bênção do outro e entender que o seu tempo também vai chegar. É inevitável. JR, deixa eu só pontuar 3 coisas bem brevemente. Em primeiro lugar, eu não conheço uma igreja onde todo mundo só conte bênção, só conte vitória. Eu não consigo ver uma igreja assim. Talvez por eu ser pastor e ter acesso à intimidade das pessoas, eu vejo, pelo menos na minha igreja, nas igrejas que eu pastorei, nas igrejas que eu conheço, uma vida de muito mais lutas do que de vitórias, de muito mais sofrimentos do que bênção. Eu vejo gente lutando no casamento, eu vejo gente lutando contra a falta de dinheiro, eu vejo gente lutando contra crises familiares, crises de parentes. Então, o que eu olho ao ver a igreja, eu vejo não uma igreja de vitória, mas sim como uma distinção teológica que a gente faz, igreja sofredora e igreja vitoriosa. Igreja vitoriosa é aquela que está no céu, igreja sofredora é aquela que está batalhando na terra. Eu vejo uma igreja que está batalhando contra pecados, contra defeitos, contra erros, e que sim, é abençoado muitas vezes. Em segundo lugar, muitas vezes as pessoas têm uma concepção de bênção do Velho Testamento, veterotestamentária, onde no Antigo Testamento a bênção era vista como algo visível e material. Então, o homem agraciado por Deus era um homem que tinha muitos filhos, muito gado, muito camelo, muito rebanho. E aí eu trago isso para o Novo Testamento sem entender o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, que agora todas as bênçãos espirituais nos foram dadas em Cristo Jesus. Exatamente. Então, muda Exatamente. o conteúdo da bênção. Não que não venha bênção espiritual sobre nós, não que não venha bênção material sobre nós, vem, mas o principal propósito da nossa vida em Cristo são as bênçãos espirituais que advêm da nossa vida com Ele. E aí, em terceiro e último lugar, Jota, que a verdadeira vitória na vida cristã não é quanto dinheiro tem no bolso. Eu conheço um monte de gente que tem dinheiro no bolso que vive em depressão. A verdadeira vitória na vida cristã é quando o dinheiro me falta, mesmo assim eu continuo fiel a Deus. É quando a saúde me falta, mesmo assim eu continuo adorando ao Senhor. É quando eu estou no leito sofrendo e mesmo assim eu continuo honrando ao meu Deus. É quando o dinheiro acaba, mesmo assim eu continuo sendo fiel no meu dízimo e na minha oferta. Isso é vitória. Isso é vitória. Deixa eu só corroborar com uma coisa aqui. A pastora falou sobre a maturidade que a gente tem que ter, né? E o cenário nos revela, na verdade, um princípio de maturidade, né? Ela está olhando para o outro em detrimento dela mesma. Agora, isso também revela um cenário presente em nossas igrejas nos tempos atuais. Nunca se viu tanto crente imaturo, mas a culpa disso é de quem? São dos líderes imaturos. Quando você pega aqui uma questão, o pastor Marcelo falou, nunca vi, mas tem igreja que só fala isso. Inclusive, utilizam marketing para promover a igreja ou líder em cima disso. Vem para cá que aqui tem bênção. Aqui tem, vem para cá que você recebe. E aí muitas vezes tem pessoas que vão e não recebem instantaneamente a bênção e se frustram com isso. Eu não estou dizendo que é o caso dela, mas ocorrem situações assim, pessoas que só vão em busca da bênção e a gente sabe que para receber algo de Deus, na verdade o maior milagre a gente já recebeu, a salvação das nossas almas, mas existem processos que a gente discorre para que alcancemos outras determinadas coisas. Agora, uma outra coisa para pontuar rapidamente é a questão. Eu vejo um problema nela, vejo problema às vezes na igreja que só conta isso, porque, querido, testemunho também não é problema na igreja. A gente tem que testemunhar, a própria Bíblia nos incentiva a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu testemunho alguma coisa que acontece na minha vida, eu vou edificar a minha própria fé e a fé daquele que está ouvindo, para continuar, para persistir. O problema é quando isso vira uma arma de marketing e de
idealização de uma marca, de uma igreja específica. Sabe qual o principal problema para mim? É quando a bênção material se torna sinônimo de que eu sou abençoado. É o sinônimo máximo de que eu sou abençoado. Muda o objetivo divino. Então o objetivo divino deixa de ser eu ser semelhante a Cristo para o objetivo divino ser eu quero fazer você rico. Então, qual é a marca do homem abençoado na igreja? O homem abençoado na igreja é o homem mais rico, o homem que ganha o carro, o homem que ganha a casa. Não é o mais santo. Mudou a perspectiva toda do que Deus quer realmente fazer na minha vida. Exatamente. Bom, nós temos então as pessoas que dão os testemunhos e são bem-vindos, pelo que eu entendi do pastor Rodrigo aqui agora, que dê testemunho, que conte o que tem sido, o que tem feito, o que tem acontecido em sua vida. Mas para identificar as pessoas que não estão tendo vitórias, as reuniões de oração podem nos ajudar. É lá que a gente pede oração. Se você pede oração por alguma área, é porque você não está tendo vitória naquela área. Geralmente é assim. Alguém pede oração por um casamento, pede oração por um emprego, pede oração pela saúde. Por quê? Porque o casamento não está bom, o emprego foi embora, a saúde tá numa situação complicada. Esses são processos da vida. Nós todos vamos passar por esses instantes todos. Um ouvinte disse aqui, por exemplo, pelo WhatsApp, que foi recomendado que as pessoas dessem testemunhos também de suas perdas. O ouvinte disse, eu discordo. E eu quero saber a opinião dos meus queridos debatedores. Da mesma forma que se publica o testemunho de uma grande vitória, o testemunho de uma derrota, ele pode ser também edificante se pensarmos que na casa onde há luto, há um aprendizado mais profundo do que na casa que tem uma vitória, uma vida. Como é que a gente trata isso? Ou seja, como fazer a gente aprender que a derrota pessoal, ela pode ser instrutiva e pode ser edificante se a gente não permanecer naquele erro, é óbvio, mas sair dele com a graça de Deus e dizer, olha, eu estava assim, minha situação foi essa, eu fiquei desempregado, mas Deus não me abandonou. Eu aprendi na caminhada, JR, que nem todo deserto que a gente vive foi o inimigo que nos levou. Até porque Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito de Deus. Também aprendi na minha caminhada que nem toda prosperidade vem de Deus. O diabo também arma ciladas para que você tenha uma certa prosperidade, talvez aqui a que está em pauta hoje, que é essa financeira, essa palpável. E lá na frente, Deus precisa, de alguma maneira, lapidar você, trazer você para o caminho de volta, e às vezes é necessário perder tudo, porque a gente entende que quando Deus dá é para sempre. Mas quando as coisas estão pautadas em motivações equivocadas, é preciso que a gente tenha coragem suficiente e seja humano diante da igreja. JR, eu aprendi que a igreja não está esperando nenhum pastor perfeito, nenhum membro perfeito, mas está esperando pessoas coerentes. Então, você contar que está doente, contar que perdeu finanças ou perdeu um filho ou um ente querido, isso não quer dizer que é um testemunho, isso quer te mostrar humano para as pessoas, que apesar de você ter perdas, elas não significam que você perdeu Deus, perdeu a sua fé e perdeu Jesus. Você lembra da história de Jó? Jó perdeu tudo. Mas lá no final ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar com ele. Minha família, por exemplo, é uma família que teve uma grande perda. E nós só conseguimos entender isso anos depois, 10, 12 anos depois, que foi preciso que a gente tivesse que perder tudo para entender que parte daquilo não tinha sido pautada em Deus. Eu estava pensando aqui, pastores queridos, no testemunho do irmão Zaqueu. E aí, irmão Zaqueu, como é que foi de Cristo em diante? Olha, eu peguei metade dos meus bens, eu dei para os pobres. Restituí 4 Aí vezes. fiz uma lista das pessoas que eu tinha defraudado e restituí 4 vezes mais. Então alguém interage com ele e disse, o irmão então perdeu dinheiro? Perdi. O irmão perdeu dinheiro? Perdi. E o irmão, depois que perdeu dinheiro, continua a ganhar dinheiro da mesma forma que ganhava anteriormente? Não, também não ganhei mais dinheiro como ganhava anteriormente. Então, quer dizer que o irmão perdeu dinheiro? Perdi. E quer dizer que o irmão deixou de ganhar dinheiro? Sim, é isso aí.
Então o irmão ficou mais pobre. Exatamente. O irmão não tá triste? Aí ele vem. Ele responde, eu estava perdido e fui achado. A salvação entrou na minha casa. Eu entendi a diferença da vida. O dinheiro deixou de ser importante. A salvação se tornou aquilo que move a minha existência. A perspectiva muda, gente. Ô, JR, tem um texto incrível nas cartas de Paulo, aliás, é a carta considerada a carta da alegria, que é a carta aos Filipenses, 4 capítulos, alegria no sofrimento, no servir, no crer, no dar, cada um em um capítulo. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Versículo 14 é o último, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, o que para alguém está dizendo é ruim, alguém está olhando sobre uma nova perspectiva. Debaixo dessa nova perspectiva, eu entendo que Deus está trabalhando de uma maneira que você não entende, mas a maturidade me faz entender. Agora, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. A senhora falou sobre a questão da carta de Paulo. Isso. Eu também, assim, eu posso estar totalmente discordante do que no que eu vou falar aqui, mas eu também não sou muito adepto de você subir num púlpito e falar, olha, o que está acontecendo isso aqui, tá uma desgraça na minha casa e tá tudo ruim lá em casa, mas Deus é bom. Não, você vê que o próprio Paulo, o próprio Paulo está falando, eu fui preso, mas isso serviu para isso, isso. Porque a minha preocupação aqui, quando o ouvinte pergunta, a gente tem que contar as nossas derrotas também, de subir no púlpito e começar a contar todas as misérias que estão acontecendo em casa, no que isso vai edificar a fé de alguém. É isso que eu estou pontuando, porque assim, a gente pode, eu aprendi, alguns aqui, eu não sei se vocês aprenderam, mas durante muito tempo eu aprendi que o líder não pode contar que está mal. Porque senão ele deixa de ser. Eu já desmistifiquei isso. Eu acho que o líder tem que chegar na reunião, pessoal, hoje eu não estou muito legal, estou meio para baixo hoje, mas vamos que vamos estar junto aqui, vamos estar orando junto. E isso é um sinal de que o líder também precisa de uma ajuda. Então eu acho que se você vai contar, olha, irmãos, estão passando por uma tribulação grande na minha casa, uma luta, mas isso está servindo para meu pai vir para Jesus, tal. Isso edifica a fé dos irmãos também. A vitória não foi alcançada, o pai não se converteu ainda, mas ela está vendo que está redundando em alguma coisa para a glória de Deus. Eu concordo em gênero no grau que o pastor Rodrigo disse. Rodrigo, não é? Rodrigo disse. Eu acho que o testemunho da derrota, na verdade, não é o testemunho da derrota. É o testemunho do aprendizado da vida com Cristo, em que isso, no que isso resultou. Existe uma frase da neurolinguística que diz o seguinte: não existe derrota, existe feedback. Ou seja, toda derrota traz aprendizado. Então, de toda derrota, toda queda, você tem que tirar alguma lição. Exatamente. Então o testemunho não pode ser, eu caí em pecado, irmão. Não pode ser um testemunho. Minha família tem. Não. O testemunho tem que dizer, olha só, eu caí, mas Deus me ensinou na minha queda, Deus me ergueu, Deus me levantou. Eu não estou 100% ainda, mas eu estou caminhando. Esse deve ser o testemunho. O testemunho, se não me engano, essa expressão, que é uma ironia com a palavra testemunho, é porque a pessoa passava, vamos lá, 30 minutos. Ele só contava do passado. Não, do passado. Às vezes era de uma forma tão apaixonada que você disse, esse cara tá com saudade do Egito. Então ele passava lá dos 30 minutos, ele passava 28 minutos dizendo, eu bebi, eu fumei, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E vai contar, terminando e fala assim, Jesus mudou a minha vida. Exatamente. Ué, cara, mas você devia ter falado. Entendeu? O contrário, muito mais sobre o impacto de Jesus Cristo na sua vida do que a sua vida como era. Mas convenhamos, só aqui entre nós aqui, só para ficar entre nós. O público gosta. Sim. Certo? Sim, o público gosta. Então, isso vai, eu não sei como é que iniciou, Marcelo que é mais velho aqui para ajudar a gente com isso, não sei como isso iniciou, mas você tem aí uma trajetória que é simples, a comunicação explica isso a gente. As pessoas gostam de ouvir, a tragédia é uma coisa interessante e ao mesmo tempo as pessoas gostam de ouvir aquelas histórias que a pessoa estava mal e ficou bem, entendeu? Ela estava pobre, ficou rica, ela estava perdida, ela foi achar essa construção, essa narrativa, com a expressão da moda, nessa narrativa construída, porque as pessoas gostam de identificar isso porque elas se identificam com. Mas é preciso entender que nós, quando falamos sobre o que Jesus Cristo fez, é para dizer o que ele fez, não o que o diabo fez. Exato. E o testemunho, no modelo anterior, era o que o diabo fez. 28 minutos. 2 minutos, o que Cristo fez. Exato. Só que testemunho é o que Cristo fez. Exatamente. E isso inverte toda a estrutura.
É por isso que a gente precisa entender. Deus estava comigo, ele me ajudou, ele me abençoou, eu fiquei triste, eu fiquei mal, mas ele me socorreu. Você está contando uma coisa que é real, que não é um negócio que não existe, porque tem gente que conta a história e diz, cara, esse cara não existe, esse cara é anjo. É igual tem pastores que falam de suas igrejas e falam assim, eu sei onde é essa igreja, do ladinho daquela rua linda, mar de cristal. Entendeu? Sala do trono, sala do só trono. Pode ser isso é anjo, isso aí é igreja angelical, isso não é igreja normal. Mas as pessoas falam e a gente sabe, a psicologia ajuda a gente a entender que as pessoas desejam que elas falam. E muitas vezes elas falam para acontecer. Acreditam que pelo muito falar, elas serão convencidas. E é necessário ter um equilíbrio em todas essas coisas. Fechando, queridos, por favor. A igreja, JR, um dos maiores enfrentamentos de Jesus na face da terra não foi o pecado, um dos maiores enfrentamentos de Jesus na face da terra não foi o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios. Um dos maiores problemas de Jesus na face da terra foi uma coisa chamada imaturidade. Jesus teve que lidar com a imaturidade dos discípulos, e isso prova ali quando Pedro tira a orelha daquela pessoa, quando o outro disse que ele deveria jogar fogo naquela cidade. Os discípulos, de certa forma, estavam imaturos. A imaturidade é um grande problema. E assim, como a imaturidade é um problema, Deus precisa que a gente amadureça, de dentro para fora, às vezes até para poder externizar as bênçãos que tanto nosso coração quer. Eu penso que Deus olha para algumas pessoas e diz assim, tem uma frase que está escrita sobre a sua testa, fora do alcance das crianças, porque Deus quer que a gente amadureça. Do mesmo jeito que ele entra em algumas casas, viu, pastor, como casa de líderes que se colocam verdadeiramente como humanos, dizendo que estão com necessidade, como eu conheço um que na ceia do Senhor, 5.000 membros na igreja dele, desceu do púlpito, sentou na primeira cadeira e disse, orem por mim, não vou ministrar a ceia, porque eu briguei com a minha esposa. Maturidade. E um líder humano. Então eu penso que Deus está esperando maturidade de nós, para na nossa casa estar escrito assim, sob nova direção. Agora você pode continuar a prosperar. Eu também acredito que a liderança, que é responsável por estar ali gerenciando, cuidando das ovelhas, precisa investir mais em discipulado. Porque o discipulado é o que Jesus fez com Pedro. É acompanhar, é falar, você está errando isso aqui, não faça isso. Porque a gente só vai ter um nível de maturidade, obviamente, depende de nós, obviamente, mas às vezes o imaturo não sabe que é imaturo. E precisa de alguém para dizer, você está sendo imaturo, irmão, olha para cá, olha isso aqui, a Bíblia está dizendo isso aqui, olha para a Bíblia Sagrada. E às vezes falta, o que eu observo é que falta, às vezes, dentro das nossas igrejas, um discipulado. O pastor tem que gastar tempo com a ovelha, sentar, conversar, ouvir. Não é só subir no púlpito e pregar sermões maravilhosos, é gastar tempo discipulando. Eu acredito que vale a pena até dividir essa responsabilidade, porque se porventura de um lado falta, do outro a gente sabe onde é a fonte que bebe. Então, para quem precisa, né, você sabe a forma. A palavra está ali para quem quiser, o que hoje não falta são meios de você saber quem está errado, quem está certo, não querer seguir quem está errado. É bem verdade que o modismo é atrativo, mas para quem quer crescer, mesmo que seja mediador, vai fazê-lo. Eu cito a Abigail, 1 Samuel 25, onde Nabal é grosseiro, ele é mau, mas ela é uma mulher sensata e sábia. Fico me perguntando o que essa mulher está fazendo com esse homem. E como é que as características delas não foram transformadas ou mudadas por conta do que ele era. E eu entendo que quem tem maturidade não deixa o que de ruim alguém fizer com você, mudar o que de bom você decidiu ser em Deus. Ela decidiu. Ela decidiu ser diferente. Quando eu falo disso, JR, é uma tragédia estar batendo a casa dela. 400 homens fortemente armados descendo para acabar com tudo. Ela não vai discutir com o marido, ela não vai brigar com ninguém, ela pega o melhor da dispensa, manda bardoar o jumento e vai resolver o problema com maturidade. É uma decisão pessoal. Começa com uma decisão pessoal. O líder pode estar lá para dar o discipulado, mas se eu não comparecer, não dá para ficar me comportando como criança pro resto da vida. Chega uma hora que uma dor da vida vai me fazer crescer. A gente precisa aprender, uma vez por todas, que quem tem fome vai buscar comida. É verdade. A gente tem que buscar. Tem gente, por exemplo, aí, o pastor Rodrigo, o senhor toca algum instrumento? Toco. Qual que o senhor toca? Violão, bateria.
Olha, humildade. Ele ainda deixou aberto, violão, bateria, pontinho, teclado, sax. Teclado é o pastor Paulo. Não, fiquei me sentindo um lixo gospel agora. Porque meu professor de teclado tá aqui atrás de mim. Vou ter aula com ele hoje, tô me sentindo um lixo gospel. Olha aí, rapaz. Eu perguntei, você toca algum? Desculpa, realmente eu falei duas. Não. Começou o testemunho. É só vitória. Tô sentindo mal quando tocada, tô sentindo nada. É só vitória. Mas veja bem, um instrumento, até quem tem um talento extraordinário precisa estudar. Exatamente. Ele vai desenvolver ainda mais. Ele pode ter uma habilidade que é uma coisa impressionante. Você diz, cara, esse cara tem um dom, uma coisa extraordinária. Ele toca tudo, as coisas funcionam de forma muito simples. A pessoa simplifica um processo complexo, que é um processo de tocar um instrumento. Você tem culinária, tem pessoas que a gente diz, fulana tem uma mão sensacional, a pitada de sal fica boa, né? A comida fica diferente, ela consegue construir a alimentação de uma forma maravilhosa. E a gente não tem como não estudar, a prática, a repetição, é a busca. As coisas não estão fáceis, gente. Crescer espiritualmente nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nunca. Agora, ela não é fácil. Mas você tem mecanismos muito mais acessíveis para nós do que já houve no passado. Pastor Rodrigo, que é de uma outra... Geração, uma outra Pode geração. falar que eu sou de uma outra era. Sei que você vai falar. O irmão Rodrigo. Obrigado, pastor. Obrigado. Para completar a reticência dele. Outro dia alguém quis falar que eu tava com 51 Era do bronze, vai falar. Outro dia alguém queria falar que eu tava com 51 anos e falou assim, o pastor Paulo tá com DNA. Eu falei, o que é isso? Data de nascimento avançada. Meu Deus. Mas você não tinha os equipamentos que nós temos hoje. Mas nunca foi fácil buscar a igreja, estar na igreja, buscar ao Senhor, orar, ler a palavra de Deus. Mas olha, tem uma coisa que é muito simples e está disponível. A Bíblia Sagrada está diante de nós. Leia, não se satisfaça em ouvir apenas. Leia, estude, faça anotações e faça perguntas. Pessoas inteligentes têm perguntas. Pergunte. Mundo, né? Pergunte. Você é pregador, mas não vai pra EBD. Fundamental o processo todo, é isso aí. A pessoa quer ser líder na igreja, começa a servir e aprender. Não se pode querer liderar uma igreja se você não senta lá para aprender. Agora, se você não tem nada para aprender naquela igreja, eu acho que você está errado. Não, eu acho que você está errado. Vamos nem discutir, porque todo mundo tem algo para aprender. Não existe um mestre entre nós, todos nós somos discípulos do mestre. Verdade. Do mestre. E a gente precisa aprender. São 11h43. Estamos juntos no Debate 93. Tô abrindo aqui porque o pastor Marcelo, que eu peguei emprestado a cola, amassou tudinho. Olha só, uma mulher lá dos Emirados Árabes, ela acabou ficando muito ferida no acidente de carro que aconteceu lá no ano de 1991. E ela acordou do coma agora, após 27 anos. O nome dela é Munira Abdullah, que na época do acidente ela tinha 31 anos. Ela sofreu lesões cerebrais quando o carro em que ela estava acabou batendo aí em um ônibus. Na hora da batida, porque ela tinha acabado de buscar o filho dela na escola, o filho dela tinha 4 anos na ocasião, quem estava dirigindo o carro era o cunhado, e na hora da batida ela abraçou o filho para protegê-lo. Ela acabou absorvendo toda essa pancada, o menino só teve escoriações leves. E é o filho dela, o Omar, que contou, e ele diz o seguinte: eu nunca desisti da minha mãe, porque sempre tive a sensação que um dia ela iria acordar. O meu motivo para compartilhar a história dela é dizer para as pessoas não perderem a esperança. Não considerem que a pessoa que você ama está morta se ela se encontrar nesse estado. E aí a gente pergunta, há pessoas que não estão em um estado vegetativo real no corpo, mas parecem viver em estado vegetativo. Como não desistir de pessoas assim? É possível manter a esperança quando nada muda? 27 anos depois. Impressionante. Impressionante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na verdade, essa frase aqui final, ela aponta para um sentido metafórico, literal e metafórico também, né? Assim, se for no literal, obviamente, a gente tem que,
pontuar aqui o coma de uma morte cerebral, né? Porque o coma, teoricamente, a pessoa está com o seu cérebro funcionando, tudo, tá? Mas está num estado ali que ela não consegue recobrar a consciência e tudo mais. É impressionante o tempo que ela passou em coma, literalmente falando, tem que esperar, tem que ter fé. Mas quando a morte cerebral, aí já é um outro diagnóstico, já é uma outra questão. Para que não haja uma confusão com os ouvintes, porque aconteceu isso, você que estava com morte cerebral teve que desligar os aparelhos, tal, etc. E na questão metafórica, da aplicação pessoal, exatamente, tem pessoas, eu convivi, eu pastorei uma igreja bastante tempo atrás, tinha uma pessoa que a esposa falou assim, pastor, ele cai, levanta, cai na droga, levanta, cai, levanta, a gente continuou acreditando, orando com ele, chamei ele para conversar, e hoje ele está, já há mais de 10 anos, nunca mais teve recaída, está com um músico de uma igreja, tocando, fazendo a obra do Senhor, então é possível reverter situações. O nosso Deus é o Deus do impossível. Acredito que a palavra-chave é amor mesmo, amor. É amando. Você espera quando você de fato ama. A fé e a esperança, né, são expressões similares, mas não exatamente sinônimos. Fé fala de presente, esperança fala de futuro, fé fala de convicção, esperança fala do estado de espera. Então é crer na esperança, é acreditar que aquilo que você espera de fato vai acontecer. E isso é para quem não só acredita, mas também ama tanto, né? Aquela pessoa que você está ali vendo. A pior coisa que tem é você ver alguém que você ama morrendo. E aí você faz tudo que tiver ao seu alcance para não perdê-la, né? Lamentações 3:21 diz, se você tem que pensar em alguma coisa, pensa naquilo que te traz esperança. A esperança é que nós adoramos a um Deus vivo. Ele é real, ele está no meio de nós, ele se importa conosco, ele tem todo um propósito para cada vida. Por mais que a gente tenha zelo pela nossa vida, o zelo não é nosso, o zelo é do Senhor. Ele sabe o dia que começa, o dia que termina, ele que sabe todas as coisas. Então não dá para desistir de ninguém, porque Jesus não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Eu todas as vezes que eu acordo, todos os dias eu aceito Jesus novamente como o único e suficiente Salvador. Todos os dias minha oração é, Senhor, hoje novamente estou reafirmando que eu te aceito como o único e suficiente Salvador. E hoje eu estou lá naquele Calvário, de frente para a cruz, te olhando a fazer aquilo por mim. Então, a maneira de eu manter a minha mente equilibrada, saudável e ter esperança naqueles que estão mortos na fé, mortos no corpo, né? Ou mortos em tantas outras situações na vida. É a gente levar luz para quem está em trevas ou levar sal para quem está em insosso. É o que a Bíblia manda a gente fazer. Não perder a esperança. O nome disso é amor verdadeiro. Quando a gente ama de verdade alguém, a gente não desiste dessa pessoa. Por pior pelo pior estado que esteja essa pessoa, né? A gente não desiste, a gente considera essa pessoa como a nossa obra missionária, como nosso alvo em Jesus Cristo. Então, isso é amor. Isso não é só amor pela pessoa. É amor pelo reino, é amor pela causa, é amor para aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha um encontro com Jesus. É amor cristão verdadeiro. É difícil achar esse amor lá fora do reino de Deus, mas acho que dentro do reino a gente tem esse incentivo a mais de querer que a pessoa venha para o reino, entre dentro do reino, abrace o Salvador do reino, esteja bem com o rei do reino. Eu creio também no exercício da fé, né? A fé está aliada a isso também, porque eu me lembro que quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de nações, ele não era pai de nada ainda, mas todo dia ele tinha que ele se chamava, alguém chamava a esposa, pai de nações, não tinha acontecido ainda, mas Deus já havia mudado o nome dele. Então, eu vi um pastor ministrar rapidamente sobre fé, ele falou, a gente às vezes tem uma tradução que a gente aprendeu, que a fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, essa tradução está equivocada. Jesus nunca falou do tamanho, Jesus falou como um grão. A ideia de Jesus era na semente. Se você tiver a semente de fé, exerça a fé. Porque a mostarda, quando cresce, ela vira algo gigantesco. Então, a fé pode mover montanhas, com certeza. Muito bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o texto de Romanos, capítulo 8. O Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Na frase anterior diz, porque não sabemos orar como convém. E quando um cristão, não é o caso aqui dos Emirados Árabes, provavelmente não, mas quando um cristão está vivendo um momento de coma, muita gente se pergunta, será que ele está ouvindo? Será que está acontecendo? E há uma curiosidade que os médicos têm que responder, isso é coisa de médico. Mas considerando que o indivíduo é templo do Espírito Santo, tem algo extraordinário nesse processo.
ele está desconectado com o mundo, mas nunca está desconectado com Deus. E esta é uma serenidade que deve nos alimentar. A você que está vivendo essa luta de pessoas que estão desconectadas, que não estão interagindo, que não podem responder aos impulsos e às falas e às ações, mas que você observe e vê que o Espírito Santo de Deus, ele intercede, ele está ali, então ele continua a se comunicar com a pessoa. Eu nunca ouvi, eu não me lembro de ter ouvido uma fala de alguém que esteve em coma e dizer o que Deus ministrou a ela durante esse tempo. Eu não me lembro, mas eu imagino que exista um tempo onde Deus é capaz de ministrar as nossas vidas de uma forma tão surpreendente e tão especial, que ele vai pacificando, ele vai trazendo um alívio. É provável que você que já tenha sonhado com Deus alguma vez tenha acordado em paz. Ou mesmo, eu me lembro de uma vez que eu sonhei que um pregador, fulano de tal, estava ministrando a palavra. Quando eu acordei rindo, porque aquela palavra era uma palavra para a minha vida. Ele pregou no sonho e eu acordei e falei, Senhor, obrigado, o Senhor falou comigo. Podia ter sido de outra maneira, mas Deus, por causa da sua graça e misericórdia, elege maneiras para falar com a gente. Então, uma coisa que Deus fala é que sempre há esperança. E ele é quem renova a esperança, porque às vezes esperar cansa. Verdade. Esperar cansa. Esperar, para muita gente, é só uma prévia da desistência. Mas a Bíblia fala sobre esperar, fala sobre resistir, fala sobre perseverar. E são palavras que muitas vezes são usadas numa linha de autoajuda, como se eu tivesse em mim mesmo a capacidade de produzir esperança. Como se eu tivesse em mim mesmo a capacidade de gerar perseverança. A autoajuda, ela pode ser importante em alguma esfera, mas ela não supera a ação sobrenatural de Deus. Amém. Porque quando a gente pensa no vale dos ossos secos, aquilo ali é o ser humano. O ser humano é aquilo ali. É o vale de ossos secos. Se não houver uma ordem milagrosa, os músculos não surgirão. Os corpos não serão restituídos ou reconstruídos. E a vida não voltará para ali. A ordem é divina. Depois tem a ação humana. Mas se ela não tiver sido protagonizada por uma ação divina, como é que a gente faz? Nada. De maneira alguma. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nossa dependência é total em Deus. Nós temos que ter esperança em Deus, olhar para Deus, como o JR mesmo falou, ler a palavra, estudar, fazer reflexão, ouvir pessoas que sabem mais do que nós. Quem não se senta para ouvir não pode se levantar para falar. Fato. E às vezes quem vai falar não vai nem, me perdoa cortá-lo, quando eu olho para a vida de Jó, ele faz, o Bildade, Eliú, seus amigos falaram muito, de repente naquele momento não era até o que ele esperava ouvir, mas eu amo tanto quando o Senhor, com a sua misericórdia, vem com ele. Ele parou para ouvir, ele não tinha outra opção. Já ouviu seus amigos ali, entre aspas, mas quando Deus entrou, foi a resposta final, né? Parar para ouvir faz parte, até para que tenhamos esperança também. Eu, quando eu tive uma síndrome de pânico, há 20 anos atrás, eu fiquei exatamente 9 meses, 9 dias e 9 horas com essa síndrome. Eu me lembro muito bem que os últimos dias da síndrome, eu fiquei 15 dias sem dormir. E um dia eu peguei o Salmo 91 para ler, e diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu dormi lendo os Salmos. E eu me lembro muito bem que eu como o JR disse, que alguém pode sonhar com alguma coisa, e ler e ver, e até estar numa ministração. Eu me lembro bem que eu fui para uma sala muito gelada, e uma voz dizia assim para mim, abra a porta, e eu abri a porta. E quando eu saía para um local ruim. E aí a voz me chamava de novo, venha para essa sala. Eu voltava, quando eu voltava eu ficava quente. E aí a voz novamente disse para mim, o que você prefere, vida ou morte? Eu disse, eu prefiro vida. E a voz falou comigo, você vai descer, não vai morrer, e por onde você passar, conte esse testemunho que é para mim a glória. E era um carrossel girando no meio da sala. E só depois, muito tempo depois, que eu li que o trono de Deus gira 360 graus. E eu penso que nesse momento foi Deus mesmo tratando vaidade, orgulho, muitas coisas na minha vida que precisava ser tratado.
E Deus precisou me nocautear. Até porque eu era chamado, desculpa o termo, a galinha dos ovos de ouro onde eu trabalhava. Onde eu colocava a coisa prosperava. O líder da minha empresa me chamava assim. E isso, de certa forma, te incha. Vai te inflamando, né? Te inflando, né? E foi preciso Deus me parar ali. E quando eu acordei, depois de eu dormir dentro do Salmo 91, eu acordei 2 dias depois. Tinha 15 dias que eu não dormia. E isso me tornou melhor. Me tornou uma pessoa mais sensível à dor dos outros, à prosperidade dos outros, à oração dos outros. Não tem a minha oração, tem a nossa oração, porque o Senhor falou, façamos, concordamos. Então, tudo que a gente faz junto faz melhor. O repartir é importante, o servir é importante. Quem não serve não entendeu o propósito pelo qual está na terra ainda. Agora, o processo do tratamento, ele é tão doloroso, né? O pastor Paulo está falando, eu vou até para a Bíblia para corroborar. Jó passando por esse processo, pastor Paulo passando, a esposa dele que está aqui deve ter ficado tão preocupada com o tempo que assim ele ficou. Acredito que ela acreditou até o final, mas olha como Deus estava fazendo algo melhor. Para quem nos ouve, essa é a palavra. Tem um processo ruim que talvez você esteja passando, que o teu pensamento seja, Deus se esqueceu de mim, mas o que você não sabe é que o final de Deus sempre é o melhor. Alguém está dizendo, porque Deus deixou Daniel entrar na cova? Calma, a cova não vai matá-lo. Porque Deus deixou Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. O 4º homem da fornalha vai lá, suporta esse tempo, tenha esperança, vai passar. Irmã, tudo que não te mata te torna melhor. Hoje é Dia Mundial do Livro. E a Marcela quer saber que livro você está lendo no momento. E eu quero ouvir aqui os nossos queridos debatedores. Estamos com uma dificuldade aqui no WhatsApp para poder. Voltou, só foi falar, graças a Deus. Voltou aqui o nosso WhatsApp e eu pergunto para você que está nos acompanhando, 968038319, que livro você está lendo no momento? E para também ouvi-lo sobre esse assunto, qual livro da Bíblia que você mais se identifica? Qual livro da Bíblia que você mais, assim, você gosta? Sabe, que a gente tem uns livros da Bíblia que a gente tem um vínculo, né? Tem uma relação especial com a palavra de Deus. Como é que você lida com esse assunto aí, querido e amado ouvinte, ligado aqui no nosso Debate 93? Quero saber e quero começar ouvindo os nossos queridos debatedores. Fique à vontade aí, a ordem livre. Glória, eu gosto muito de ler o livro do profeta Isaías. Inclusive, gosto muito de Isaías 61, de 1 a 4, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, aos de coração contritos, a tirar os cativos do cativeiro e tirar as algemas dos algemados. Aleluias por isso. Deus quer tratar todos. E é um texto que é para crente, não é para ímpio. É um texto para a igreja, viu? E você quer saber qual livro que eu estou lendo, JR, também? Eu não, Marcelo. O Marcelo? Aí eu estou lendo aqui, super indico, eu estou lendo aqui o Costa Neto, Amar e Servir, a cultura do voluntariado. Muito bom. Esse livro é muito bom. Obrigado, já li 3 vezes, amanhã eu vou ler mais um pouquinho no avião, que eu estou viajando amanhã. Amém. E é um livro assim que eu recomendo, ganhei inclusive de presente do pastor Josué Gonçalves, e foi um achado assim de Deus para minha vida, como eu aprendo com esse livro. Deixa eu dar uma olhadinha. A nossa ouvinte Kátia dizendo que Persiga o Seu Leão é o livro e o livro da Bíblia é o livro de Jó. Livro de... eu amo o Evangelho segundo João. Aliás, João, meu Senhor da glória, essa intimidade com Jesus que ele tinha mexe comigo. João 15,16, onde eu ancoro. 15,16, não foste vós escolhidos a mim, eu que vos escolhi a vós. Eu amo o texto e todo o contexto. E porventura, JR, a gente está com um clube de leitura lá na igreja, né? No grupo, eu, pastora Helena Raquel e as meninas da Devip. E o livro que nós estamos lendo no clube de leitura é Ladrões de Alegria, do Hernandes Dias Lopes. E tem sido aí uma benção. Um beijo pro clube de leitura aí do livro aí da Devip. E um abraço pro Hernandes. É verdade, o autor. Um abraço. Fala com o Jota, assim, ó. Meu amigo, gente boa. Meu príncipe. É assim que ele fala. Eu acabei de ler recentemente um livro de Bill Hybels, é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Inclusive eu peguei esse livro, estou dando um estudo todos os domingos na igreja sobre como desenvolver uma vida de oração. Esse livro é muito tremendo. O epígrafe dele diz assim: diminuindo o ritmo para estar com Deus. É fantástico. Aí eu acabei de ler, vou começar a ler agora
Colunas Espirituais da Família, do pastor Paulo Lima, né? Vou começar a ler esse livro. E na Bíblia eu amo Filipenses. O senhor lê entre um instrumento e outro. Atualmente eu toco menos na igreja, na verdade. Não, o senhor não ia aproveitar, eu não ia perder a viagem, né? Vamos lá, pastor Marcelo. Na Bíblia tem 2 livros que eu gosto muito, são 2 livros, assim, completamente diferentes um do outro, o Evangelho segundo João e Romanos. Eu amo tanto o Evangelho segundo João quanto Romanos, e o Jota sabe que eu amo ler, leitura sempre fez parte da minha vida. Verdade. E nesse momento eu estou lendo um livro chamado A Comunhão de Deus, ou A Comunhão entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na teologia de John Owen. Muito bom. Um abraço então para eles também, né? Agora, eu tô vendo aqui o seguinte, Marcela, tá impossível de ler. Porque o número de participações, ele pula tanto o tempo inteiro que a gente não está conseguindo ler aqui por conta da pane aqui no computador. Nós estamos lendo aqui no smartphone e a galera tá participando demais. E eu quero agradecer a Deus por estar testemunhando isso, porque as pessoas estão lendo. Essa história de que o brasileiro não lê, talvez não seja tão verdade. Tem gente que gosta de falar mal do brasileiro. Na Argentina tem 500 mil livrarias e tal, sei o que, papapá. E o cara continua sendo argentino. Mudou alguma coisa lá, Marcelo? Hein? Mudou nada. O cara tá lendo e continua argentino. Então é o seguinte, um abraço, hermanos. Como estás? Como estás? Que passa? Deus lhe bendiga. Mas aquela ênfase é o seguinte, que as pessoas estão lendo, né? Estão lendo os livros da Bíblia, estão lendo outros livros, então não deixe de ler a Bíblia. Mas a Marcela, naturalmente, perguntou, né? Vai ter que falar também, ora. O livro da Bíblia que eu gosto é Romanos e o livro que eu estou lendo é Vislumbres da Graça. Olha aí, muito bem, muito bem. Todo mundo disse o autor. Eu esqueci o nome dela agora. Mas eu quero aproveitar para mandar um abraço para Keila. Manda um abraço para Keila. Keila é irmã da missionária Raquel Lima, que me falou que a missionária era muito quietinha quando era pequena. É isso aí. Né? E é também cunhada da Midian, que é a pessoa que acha que eu... Isso aí, não acha não, ela tem certeza. Tem certeza. Exatamente. Olha, o livro da Bíblia... Furman. Olha aí, quem? Viu? Glória Furman. Glorinha, um abraço pra Glorinha. Tem um amigo que sempre falava com as pessoas na primeira pessoa, assim, quando tivesse maior intimidade. Fulano tal. Mas o livro da Bíblia é um dos livros que eu mais aprecio na Bíblia, o de Amós. O profeta Amós. Há uma relação muito especial entre Amós e a minha vida, enfim, de uma forma especial. Nenhuma conexão, mas, enfim, aquelas coisas que Deus faz. E o outro livro da Bíblia que eu gosto muito é Tiago. E aí tem uma historinha. Quando eu era pequeno, mamãe foi à igreja. E quando ela foi à igreja, o pastor falou assim: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia aí no livro de Tiago. E mamãe estava lá na frente da igreja e procurando o livro da Bíblia. Sabe como tá passando a Biblinha assim? E aí tal, e nada. O pastor, muito engraçado, falou aquilo que nenhum de vocês já disse na vida. Tá na Bíblia. Tá no Novo Testamento. É isso? Claro que não. Claro que não. E aí, mamãe muito expansiva, muito objetiva, muito franca, muito assertiva. Ela disse: na minha Bíblia não está, não. E o pastor, caridoso, generoso, espirituoso, disse: mas claro que tá, irmã Maria. E ela, da mesma forma, espiritual e espirituosa, disse: se tá na minha, vem mostrar o senhor aqui então, reverendo. E o reverendo desceu para mostrar a Bíblia. E ele pegou a Bíblia e começou. Ai, não tinha mesmo. Ai, gente, arrancaram o Tiago. E não tinha na Bíblia da minha mãe o livro de Tiago. Fica a pergunta. E quem arrancou, porque arrancaram, quem arrancou o livro de Tiago da Bíblia da minha mãe foi o irmão da minha irmã. Somos dois filhos só. Foi irmão da minha irmã. Então, quando eu me formei em teologia, lá em 1518, 19, eu dediquei à minha mãe, a minha exegese
na obra de Tiago, porque era uma forma de recompensar a minha mãe. Que lindo. Ela está acompanhando a gente, está lá em Marataízes. Alô, mamãe, um beijo. Boa, hein? Deus abençoe. Grande Marcela, Guarapari. e o que temos agora? Vamos dar parabéns? Parabéns? Vinheta do parabéns. Olha aí quem que é o pastor, o primeiro aí, JR. Reverendo Guilhermino Cunha, pastor emérito da Catedral Presbiteriana aqui do Rio de Janeiro. Olha aí, grande mestre. Esse é o mestre. Nota 10. Pastor Daniel Luiz, da Igreja do Evangelho Quadrangular em Itaguaí, pastor Djamilton Santos, da Assembleia de Deus Poder da Fé em São Gonçalo, a pastora Marisol Marques, da Igreja Metodista de Jardim Primavera, o pastor Obed Martins, da Assembleia de Deus Engenheiro Pedreira, a pastora Daniele Ramos, do Ministério Unidos em Cristo em Vista Alegre, e o pastor Marcos Silva, da Congregação Vale do Arará, em Bom Sucesso. Menção carinhosa e especial, Marcela Bastos, ao Guilhermino Cunha, que é pastor emérito da Catedral Presbiteriana e foi presidente do Supremo Concílio, o órgão mais importante da igreja por muitos anos, por 8 anos. É uma figura lendária. Ele é admirado em todos os ambientes cristãos. O que eu já vi de gente que o admira como pessoa, como pregador, como pastor, como líder, como aquele que preside, tem uma habilidade impressionante. Aqui nesta mesa, há não muitos anos, um companheiro nosso aqui disse que admirava até a forma dele se comportar no ambiente. Lembra disso? Como é que foi? Você lembra mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele disse que ele apreciava a maneira dele se comportar à mesa. E ele olhava esse irmão querido, tá aqui no estúdio ao lado, ele olhou e ficou assim impressionado como ele se comportava à mesa, a forma e tal. Então tem coisas que a gente faz que a gente não sabe, né? E o reverendo Guilhermino, obviamente, depois ele tomou conhecimento aqui através do próprio irmão que o agradeceu e que reconheceu esta palavra. Muito obrigado aí aos nossos queridos e amados ouvintes, obrigado pela sua companhia, a sua audiência pra gente é muito importante. E a sua oração também, muito, mas muito importante. Que Deus te abençoe cada dia mais. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já realizou na nossa vida. Lembrando sempre, minha gente, da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados. Temos orado pelo Cícero, nosso querido companheiro de trabalho aqui no Grupo MK, clamando a Deus pela cura do Senhor sobre a sua vida, orando pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esses momentos que passamos aqui, pela condução dessa rádio. Entregamos a vida dos aniversariantes de hoje, pastor Daniel Luiz, pastor Djalmi Santos, reverendo Guilhermino Cunha, pastora Marisol, pastor Obed, pastora Daniele e o pastor Marcos Silva. Que o Senhor continue resplandecendo a sua luz sobre eles, dando sabedoria, graça para conduzir os rebanhos que estão sobre suas responsabilidades. Continua guardando o Rio de Janeiro, continua tendo misericórdia de nós, derramando sobre nós a tua graça, que é maravilhosa, Senhor. Muito obrigado por tudo que fizeste, por tudo que ainda vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.